Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, o Canal Universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um dos biomas que tem sido dos mais afetados nesse período de estiagem, de seca, de altas temperaturas. Nós vamos falar do fogo no cerrado, né? E para falar sobre o fogo no cerrado, nós convidamos Yuri Botelho Salmona, que eu vou apresentar para vocês agora. O Yuri é mestre em Ciências Florestais pela UNB, é especialista em Análise Espacial Ambiental pelo Instituto de Geociências da UNB, doutor em Ciências Florestais pela UNB, foi professor substituto do Departamento de Geografia da UNB, pesquisador do CNPq, pesquisador da Rede de Pesquisa de Uso Sustentável e Conservação do Cerrado, professor de Sistemas de Informação Geográfica no curso de Engenharia Florestal, consultor do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do GIS, da TNC, do Greenpeace. Foi fundador do Instituto Cerrados, é uma ONG focada na conservação do bioma, e atualmente é diretor executivo do Instituto Cerrados. Yuri, muito obrigado por estar com a gente. É um prazer poder contar com a sua experiência, com o seu conhecimento nesses papos que a gente tem levado aqui para entender o que está acontecendo com o nosso meio ambiente. Eu tenho informações, Yuri, vou até partilhar com os nossos telespectadores, que nós estamos falando de uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados e de uma rara biodiversidade. O Cerrado é a maior savana da América do Sul, é o habitat para cerca de 12 mil espécies de plantas e mais de 2.300 espécies de animais. É o berço das águas, onde nascem as principais bacias hidrográficas do continente, como a Amazônica, a do São Francisco, a do Paraná, e onde planícies intercalam planaltos com mais de 1.600 metros de altura. No Brasil, o bioma ocupa 24% do território, incluindo Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, São Paulo e Paraná. É um enorme de uma área, e as últimas informações que nós temos é que o fogo esse ano chegou a queimar 1 milhão de hectares. Yuri, como é possível isso? Isso é obra da natureza ou é obra do ser humano? Silvio, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, em especial por poder debater esse tema que é muito importante e que, por muitas vezes, não alcança o grande público e precisa. Ele é realmente algo que impacta em todos nós. Bem, o Cerrado, ele é essa enormidade que você disse, e ele é um mosaico vegetacional. Então, ele tem formações de gramíneas, tem formações arbustivas e tem formações florestais. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque é muito mais comum, muito mais intuitivo de você imaginar o fogo acontecendo numa formação não florestal, não úmida, não com árvores com grandes copas. E isso é cerca de 75% da área do Cerrado, né? São formações campestres e formações savânicas, que, de alguma maneira, encontraram diferentes adaptações ao fogo durante seu processo evolutivo. Então, no Cerrado, dentro dessas formações savânicas e campestres, especialmente nas campestres, nas savânicas, você vai encontrar árvores com uma casca muito grossa, como se fosse uma cortiça. Para quê? Para que elas se protejam do fogo, porque é algo que foi recorrente, algo que aconteceu muito durante a evolução dessas espécies durante milhões de anos. No entanto, essa adaptação ao fogo não deve ser confundida com o fato de que o fogo, da maneira como está, é um fogo natural, é um fogo habitual, é um fogo sem impacto. Isso não deve ser pensado dessa maneira. Por que não deve ser pensado? Porque
a imensa maioria dos incêndios que nós encontramos no Cerrado, ele é provocado pelo ser humano. É um fogo criminoso. E isso, o fato dele ser criminoso, geralmente está associado ao fato com que ele vai ocorrer durante períodos onde o cerrado não está preparado para receber esse fogo, geralmente é período de mais seca, de maior calor, ali entre setembro, outubro, às vezes agosto, e também significa que esse fogo vai vir numa intensidade que o cerrado não está preparado para lidar. Por mais que ele tenha essas adaptações, ele tem essas adaptações para poder lidar com isso, com fogo natural. Como que seria um fogo natural? Imagina que você tem uma tempestade, cai um raio em cima de uma árvore, esse raio provoca fogo, e esse fogo vai e se alastra. E aí, só que está na mesma tempestade, ou seja, está úmido, tem uma chuva vindo ou acontecendo, então esse fogo não vai se alastrar muito. Hoje, o que acontece é que você tem uma série de pessoas que vão e atiçam fogo em uma determinada área, que se alastra num período mais seco, um combustível, né, um combustível você pode imaginar aí, que é esse cerrado mais seco, né, umas folhas mortas, um combustível que vai poder se alastrar, vai poder ser queimado durante um grande período, com grande intensidade, e isso causar um impacto muito forte. E aí, o Cerrado, em 2023, ele chegou a ter uma área de cicatriz de queimada, que é aquilo que, depois que queima, você vai lá e mede com imagem de satélite, você vê a área preta que está ali queimada, né? De cerca de 4,7 milhões de hectares. É uma área muito grande. No ano passado, o total de área queimada no Cerrado chegou a 7,4 milhões de hectares. E a gente tem uma série de fatores que estão aí dialogando com esses números enormes. É isso. Yuri, quando você fala que é a ação humana que provoca esse fogo, eu tenho lido várias interpretações. Por exemplo, é uma tradição dos pequenos agricultores familiares limparem as suas roças tocando fogo, ou é a expansão do pasto, né, de grandes proprietários. Nós temos um perfil de como é manejado o fogo no Cerrado, quem o faz? Que bom que você fez essa pergunta, porque ela vai dar uma oportunidade da gente olhar para pontos que são realmente importantes de começar a separar o joio do trigo. O fogo, por si só, ele não é bom nem ruim. Ele tem lugar, hora e intensidade para acontecer. E saber diferenciar isso é um conhecimento que nós estamos readquirindo agora, e estamos readquirindo esse conhecimento muito com base em conhecimentos tradicionais. Então, os aborígenes, por exemplo, da Austrália, eles são grandes manejadores do fogo há milhares e milhares de anos. E outros povos tradicionais, povos originários de outras regiões do mundo, também manejaram o fogo de uma forma a não causar um grande impacto e para poder conseguir gerar alguma manufatura, algum beneficiamento de algum fruto ou outro produto florestal não madeireiro. No Brasil, a gente tem comunidades indígenas e tradicionais, quilombolas, vazanteiros, geraizeiros, são tantos e tantos segmentos de comunidades tradicionais que existem no Brasil, que têm diferentes tradições do uso e manejo do fogo. E essas tradições, elas são executadas há centenas de anos, numa escala muito pequena, realmente na escala do roçado, uma escala muito autocontida e no período aonde esse fogo não se propaga fortemente, né? Um pouco antes da chuva ou lá no final da chuva, quando ainda está tá um pouquinho seco, mas não seco o suficiente para esse fogo se propagar. Então, isso existe esse manejo tradicional do fogo, e é um conhecimento que, como eu disse, a academia está readquirindo ele e incorporando em políticas públicas. Por quê? Porque esse conhecimento, ele dialoga com esse conhecimento científico de forma
com que a gente consiga prevenir grandes fogos, grandes queimadas. Então, quando você faz pequenas queimadas manejadas no período correto, você diminui o combustível para que, num período seco, você não tenha um grande incêndio. Então, é uma ação de uma perturbação, de um impacto menor, previsível, organizado, planejado, para evitar um impacto maior. O que a gente vê na imensa maioria dos casos dos incêndios, das queimadas, é que elas são provocadas de forma criminosa. Muitas vezes, em sua grande parte, vinculadas ao desmatamento. Por quê? Porque quando você vai desmatar, qual que é o procedimento básico ou habitual? Se pega um grande trator, uma grande pá, e ele vai arrancando essas árvores. Como é uma área muito extensa, às vezes bota um trator de um lado, um trator do outro, coloca um correntão entre eles e vai derrubando as árvores. Uma das cenas mais tristes que você pode imaginar. Após fazer isso, é uma grande biomassa que fica ali. O cerrado, nessas formações savânicas e florestais, tem uma grande biomassa, especialmente de raízes. E aí, qual que é a maneira mais barata que o proprietário, que esse desmatador vai encontrar para poder se livrar dessa biomassa? Ele vai queimar. Então, ele forma leiras, que são empilhamentos dessa biomassa, enfileiradas, e ele vai tacar fogo. E aí você tem, muitas vezes, o não cuidado, e aí esse fogo se propaga para outras áreas. Também acontece o contrário, de que às vezes o desmatador não tem recurso suficiente para poder fazer o desmatamento conforme eu descrevi anteriormente, e ele antecipadamente queima para enfraquecer essas árvores, para quando ele for passar com um trator ou com outro maquinário, o esforço seja menor. E aí o cenário é pior ainda, né? Porque o fogo vai se alastrar mesmo. Então, esses são alguns dos cenários que a gente vê muito, e também tem o cenário da tal da limpeza de pasto, que eventualmente algum pecuarista faz, tacando fogo numa pastagem, fazer uma troca, e aí esse fogo também se alastra. Então, é muito importante separar o joio do trigo aqui e saber que nem todo fogo é ruim e que o cerrado não está preparado para receber essa intensidade e essa frequência de fogo. Tem uma região de expansão mais das fazendas, que é o Mato Piba, né? Um conjunto de estados, Maranhão, Piauí, enfim, quer dizer, que compõem o Mato Piba, que é uma frente de expansão desse fogo, né? Isso é o quê? É grilagem de terra da parte dos fazendeiros? Olha, o Brasil tem alguns problemas crônicos, alguns aspectos que são difíceis e que o Brasil carrega desde 1500. Um deles é a questão fundiária. Então, a gente tem que, desde a época que nós éramos colônia e que nós tínhamos as sesmarias, por exemplo, antes as capitanias hereditárias, depois sesmarias, depois a formação do país que a gente conhece, a gente não cuidou de resolver a questão fundiária. Então, você tem uma imensa dúvida, um imenso litígio sobre a dominialidade das terras rurais no Brasil. A gente não sabe exatamente quem é dono da grande parte do país, porque para poder saber isso, você tem que olhar dentro do INCRA, dentro do CIGEF, que é o cadastro oficial, para poder dizer isso. Então, o ambiente rural, especialmente o ambiente onde tem muitas glebas federais e glebas estaduais, que são as áreas que o Estado e a União é detentora e ela pode destinar essas áreas para diferentes políticas públicas, tais quais assentamento, criação de unidade de conservação, entre outras políticas públicas, essas áreas são as áreas mais propensas a se sofrer grilagem, justamente porque, digamos, seriam ali do Estado, o Estado não executou. Mas também as áreas particulares também podem ser fruto de grilagem. Então, é muito comum, infelizmente, que as comunidades tradicionais, que são milhares no Cerrado, elas não tenham registro da sua terra, que elas não tenham a sua terra devidamente reconhecida pelo Estado. Isso é um déficit do Estado gravíssimo.
e que muitas vezes elas sofrem com o assédio de grandes especuladores imobiliários, empurrando essas comunidades para fora dos seus territórios ou para dentro das suas reservas legais, fazendo um greenwash e grilando essas terras, né? Dizendo que são os proprietários dessas terras e entrando com processos judiciais para poder, em algum momento, requerer um documento oficial indicando que essas terras são deles. Então, infelizmente, acontece muito de ter grilagem nessa região do Mato Piba, e o Estado não está dando conta de lidar com isso. Isso é uma história relativamente comum no Cerrado como um todo, nesse momento mais intensa no Mato Piba, porque é onde a gente tem os remanescentes de maior vulto de cerrado, e dialoga, sim, tanto com o desmatamento quanto com o fogo, porque tanto o desmatamento quanto o fogo passam a ser instrumentos de legitimação da ocupação, legitimação assim, né, entre aspas, entre reforço da ocupação indevida desse espaço por pessoas que não são donas eventualmente dessas áreas. É isso. Yuri, eu acho que é uma questão de uns 2 anos atrás, mais ou menos, foi feito o Dia do Fogo nessa região, né? Em que parece que 4 fazendeiros identificados já, né, contrataram motoqueiros com gasolina para tocar fogo ao longo de uma estrada. Né? Você lembra desse Dia do Fogo? Como é que foi? Sim, eu me recordo do Dia do Fogo, e ele foi muito intenso na região do bioma amazônico, mas também teve réplicas no Cerrado. E, infelizmente, o Dia do Fogo, ele ficou conhecido, parecendo como ele fosse um caso à parte, mas tem Dia do Fogo todo ano, infelizmente. Talvez ele não foi noticiado, ou não ganhou esse nome, e não tinha exatamente uma reverberação política ligada ao governo federal, como teve o Dia do Fogo que você está mencionando, mas sempre acontece o Dia do Fogo. O que acontece? Nessas disputas territoriais no meio rural, o fogo passa a ser um instrumento de terror, um instrumento de ocupação e de expulsão de comunidades tradicionais. Não só de comunidades tradicionais, mas de pequenos agricultores, agricultura familiar, e não só também deles. Às vezes o fogo é utilizado como uma forma de se dizer contrária a uma política pública, geralmente progressista, como a criação de unidade de conservação. A Chapada dos Veadeiros sofreu com isso em 2017, e em outros anos também, aonde com a expansão do parque, uma série de proprietários rurais ou pessoas vinculadas a eles ao redor do parque atiraram fogo, como você bem disse, e causou um incêndio, uma queimada assim gigantesca, realmente muito grande. Se não me engano, 70% do parque pegou fogo. Imagina a quantidade de espécies mortas ou prejuízo para todas as pessoas que estão ali vivendo tanto do turismo quanto da pequena agricultura. Então, assim, essa maneira de lidar com o fogo como uma violência para aterrorizar o outro, ela é recorrente no país, ela é recorrente no Cerrado, nos períodos de seca, e algo para o Estado realmente cuidar em todas as esferas, desde a municipal, estadual e federal, para que não ocorra mais. Eu estou sentindo, tenho visto uma retomada da gestão do manejo do fogo e do cuidado com isso nesse último ano, e espero que ela reverbere em números, né, de que a gente reduza a área queimada, os focos de calor e os agravos que ele causa. Yuri, antes da gente entrar no papel do Estado, que eu acho que você fez muito bem em referir a ele, né? Eu queria saber, esses estragos, esses fogos, transformam a região do Cerrado em alguma coisa que não muda mais? Ou ele pode ser recuperado, o Cerrado, e voltar a ter toda a biodiversidade e a riqueza que ele é característica, né?
Você tem mais ou menos 130 espécies ameaçadas de extinção nesse momento no Cerrado, não é? Tem jeito de recuperar isso? Vamos lá, Tio. Outra pergunta importante para a gente tratar aqui. Uma das características mais conhecidas do Cerrado é a sua resiliência, que é essa capacidade de se recuperar de uma perturbação, seja ela o fogo, seja ela o desmatamento, mudanças climáticas ou aspectos do tipo. E essa resiliência, ela está fortemente vinculada à perturbação do fogo. Então, se esse fogo ele não é tão recorrente, o cerrado consegue retomar. Estou falando em linhas gerais, né? Porque a gente tem diferentes ecossistemas dentro do cerrado, cada um deles com uma característica. Por exemplo, as áreas de vereda. A área de vereda não era nunca para pegar fogo. Então, a recuperação dessa vegetação que não estava preparada para receber fogo. O que é a área de vereda? A vereda é uma área alagada, cheia de buritis, que são aquelas palmeiras altas, bonitas, com uma formação gramínea em volta dela, associada a solos de relevo muito alto, e plano, aonde essa água ela se espalha ali, né? Então é um alagado com gramínea e palmeira. Onde a gente vê um buriti, né, que é essa palmeira, a gente já sabe, olha, ali tem água, ou deveria ter água, né? Porque ele é adaptado a isso. Então, quando você vê um incêndio que pega uma vegetação dessa, a recuperação dele vai ser dramática, porque ele não está preparado para isso. Já se pega numa formação savânica ou campestre, dependendo da intensidade e do momento, essa vegetação vai se recuperar se você deixar ela quieta, né? Então, sim, o cerrado consegue se recuperar do fogo se a gente der o tempo para ele. Então, assim, se a gente conseguir garantir que não vai ser recorrente, todo ano vai pegar fogo nessa mesma área, então o cerrado vai conseguir se recuperar. Agora, eu queria chamar a atenção para um fato. O bioma cerrado, como você disse, ele é enorme, né? Ele é quase o tamanho da Europa Ocidental, assim, uma coisa realmente imensa. E cerca de 53% dele já foi desmatado. E essa perda, né, é mais ou menos o tamanho do Chile, né? Como se tivesse um Chile inteiro de área desmatada. Pensa o tamanho disso. E aí, quanto mais a gente fragmenta, né, você afasta um fragmento de cerrado de outro fragmento de cerrado, você diminui essa capacidade de resiliência do cerrado. Porque você diminui o fluxo gênico, né? Uma espécie que está aqui fica isolada da outra, não consegue ter uma diversidade para poder se adaptar a situações diferentes, e aí, eventualmente, você tem grandes núcleos de cerrado, digamos, poucos, né, que não tem uma biodiversidade ou uma resiliência ecossistêmica capaz de lidar com essa perturbação. Uhum. Então, o cerrado consegue, mas a gente tem que proteger ele, garantir que ele não pegue fogo e conectar ele, restaurar uma boa parte dele. Yuri, nós não precisamos ler Jorge Amado para saber que esses fazendeiros mantêm um enorme poder nos seus territórios, né? Quer dizer, o que eu queria perguntar para você é de quem é a responsabilidade, do ponto de vista do poder público, de cuidar do cerrado? É do governo municipal? É do governo estadual? É do governo federal? Quem que precisa botar grana aí? Quem que precisa botar fiscal aí? Como é que fica isso? Olha, essa é uma pergunta que a gente deveria ouvir a resposta de muitas pessoas e a ação de muitas pessoas para poder verificar a contundência da verdade dessa resposta. Pelo seguinte, por que eu estou te falando isso? Porque a gente vive numa federação. O fato de a gente viver numa federação significa que há alguma independência entre os entes da federação, no nível estadual e federal, e algumas atribuições que são compartilhadas, outras atribuições são exclusivas. Do ponto de vista da gestão do fogo, a gente tem, por exemplo, o SISNAMA, que é esse Sistema Nacional de Gestão da Questão Ambiental. Tem como órgão central o Ministério do Meio Ambiente. E aí, o Ministério do Meio Ambiente, cabe a ele criar as políticas públicas, os regramentos. Os estados têm a Secretaria de Meio Ambiente, cabendo a elas a fiscalização e o combate. O combate já é compartilhado. A esfera federal pode fazer o combate, fazer ações de combate, né, via o IBAMA, por exemplo.
e o Estado também. Já o município, digamos que ele é um ente que ele precisa se capacitar para poder executar uma quantidade mais relevante de ações da questão ambiental, né? Não é todo município que tem todas as atribuições quanto à gestão do fogo. Cabe ao Estado dar essa atribuição a algum município depois que ele prova que tem a capacidade, né? Porque ele tem que ter um conselho, né? Tem que ter um CONDEMA, né? Um Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele tem que ter brigada, ele tem que ter um treinamento, tem toda uma capacitação do município para ele poder agir. E isso é desejável, mas para isso tem essas questões que devem vir antes. Então, eu sinto que há uma ausência muito grave dos estados e há uma dificuldade política de fazer a federação conduzir, né, a União conduzir esse esforço coordenado junto aos estados. Por que eu digo isso? Porque o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás, o estado do Tocantins são estados gigantescos, né? Tem países europeus que não chegam ao tamanho, né, desses estados. Então, pegar a França como exemplo, né, ela é um pouco maior do que o Mato Grosso, se eu bem me lembro, e se você comparar a quantidade de fiscais, agentes de campo da França com do Mato Grosso, a gente vai ver que tem uma disparidade enorme. Mas a demanda do Mato Grosso, ou de um estado desse tamanho, é enorme também, né? E ela é muito centralizada dentro das capitais. Então, assim, você precisa criar toda uma infraestrutura de campo capaz de reagir ao fogo e fazer prevenção e tudo mais. Só que os estados, em sua maioria, estão quebrados do ponto de vista fiscal. E aí cabe a União tanto destinar recurso quanto implementar políticas coordenadas. Então, eu entendo que, neste momento, nós temos uma oportunidade de criar uma agenda comum entre a União e os estados para um combate efetivo nessas regiões. Espero que eu tenha me feito entender, porque de fato é um assunto que tem muita ramificação do ponto de vista político. Pois é, mas olha, você demonstrou que há uma complicação aí nas competências, mas a gente precisava ver como é que se fiscaliza e se inibe o fogo nesses territórios. Quer dizer, do jeito que você está apresentando, é uma espécie de um problema que vai passando da mão de um para outro, como se quisessem se eximir da responsabilidade. E o fogo continua, não é? Então, como é que se enfrenta isso? É uma nova legislação? É atribuir aos municípios? Porque há às vezes até um conluio entre o governo do estado e esses grandes fazendeiros que tocam fogo no mato, né, para expandir as suas terras. Às vezes são os mesmos grupos, né? Como é que a gente trata politicamente essa questão? Bem, eu acho que você trouxe aí um elemento que chama a gente para algumas ações mais contundentes. De fato, eu acho que esses entes têm, de fato, se eximido ou não lidado com isso a contento. Eu fico pensando que o Ministério Público pode ser um instrumento para cobrar desses entes que eles executem suas respectivas atribuições. Quando acontece um impacto desse dentro da Unidade de Conservação Federal, o principal responsável para lidar com isso é a União, né? O ICMBio, o IBAMA, Preve Fogo. Quando acontece fora dessas áreas, no Estado, de fato, cabe aos Estados. E a gente tem visto uma imensa dificuldade de trazer consequências, sabe? De identificar os responsáveis. Isso necessita de investigação. Então, eu penso que o Ministério Público pode ser um instrumento que vai, de fato, cobrar contundentemente, de forma objetiva, as atribuições de cada um desses entes e fazê-los cumprir os seus respectivos papéis. Lhe parece um caminho bom? Parece. Eu tenho a impressão que tecnologicamente nós já estaríamos equipados para isso, né? Com o monitoramento do INSP, do Instituto de Pesquisas Espaciais. Desculpe.
e com os mapeamentos que nós já temos. É possível identificar onde estão os focos, onde estão começando, né? Em que propriedade ele tá surgindo. Dá para fazer Sem isso, não dúvida. dá? Sem dúvida. O Brasil é pioneiro, é vanguarda em sensoramento remoto, em detecção de mudanças do uso do solo e queimadas, focos de calor. E sim, é completamente possível você identificar aonde aconteceu o primeiro foco de calor, em que propriedade ela aconteceu, em que data ela aconteceu. Daí, para você responsabilizar uma pessoa, tem um salto, é necessário algum tipo de investigação. Mas, assim, de fato, isso é uma obrigação do Estado, né? Seja o Estado, propriamente dito, seja o federal, né? Então, acho que tem que ter uma coordenação entre esses instrumentos de tecnologia com os órgãos de fiscalização e investigação para chegar e criar consequências que sejam emblemáticas para que não ocorra mais. Yuri, sendo o Cerrado o berço das nossas águas, esses incêndios eles estão afetando também a geração da água no Brasil ou não? Olha, sim, sem sombra de dúvida, né? O provimento de água é um serviço ambiental gerado por um ecossistema saudável, no caso, a vegetação nativa do cerrado. E aí, esse provimento de água ele acontece por quê? Porque essa planta ela está fazendo alguns trabalhos. Entre eles, ele está garantindo que a água infiltre no subsolo, no solo profundo, percorrendo os espaços que as raízes longas do cerrado geraram. E também está fazendo um outro serviço, que é o de evapotranspirar essa água para a atmosfera, para garantir com que o ciclo de chuva, o ciclo da água permaneça. Quando há um fogo numa determinada área de cerrado, a infiltração da água no solo, ela diminui em torno de 40%. Tem diferentes artigos falando sobre isso. Essa diminuição da infiltração da água no solo, ela significa que essa água não conseguiu entrar no solo porque o solo estava mais compactado, porque essa água não pôde ser amortecida pelas folhas dessas árvores, porque afinal de contas ela foi queimada. E, em vez de infiltrar no solo, ela vai escorrer superficialmente. Se ela vai escorrer superficialmente, significa que ela vai levar junto com ela o solo. Então, ela vai carregar sedimentos e ela vai provocar uma erosão. Fazendo isso, ela vai aumentar a vazão do rio no período da chuva, no período de uma tempestade, no período onde você tem um grande volume de chuva sendo precipitado, ou seja, justamente no período que você não precisa que aumente. E ela vai diminuir a infiltração da água no solo e diminuir a recarga do aquífero, que é justamente da onde vem a água que a gente bebe no período seco. Então, é muito grave o impacto do fogo no provimento de água no cerrado. É algo para a gente ficar extremamente atento e preocupado, porque a gente já vive uma crise hídrica em diferentes regiões do Cerrado. Não é isso. Você falou que 53% do cerrado já são cultivos e áreas de pastagens. Isso aí tem concentração em alguns estados, como Mato Grosso, por exemplo, ou é igual? Não é igual. A colonização e ocupação do Cerrado, ela se deu da região sul-sudeste em direção à região norte-nordeste. Então, as pessoas até esquecem que tem uma porção relevante do estado de São Paulo que originalmente era cerrado, mas elas esquecem porque praticamente não tem mais cerrado naquela região. Então, praticamente toda a porção de São Paulo que era cerrado foi desmatada, a porção sul e centro-oeste do Cerrado de Goiás também, a porção do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, a porção mais ao sul do Tocantins também já está bastante impactada, e a porção da Bahia, que é praticamente o oeste da Bahia, o Chapadão, do aquífero Urucuia, também praticamente foi todo desmatado para a agricultura intensiva de soja. E já no Piauí, para cima, e no Maranhão, essas áreas estão começando a ser ocupadas mais recentemente.
que é justamente essa região do Mato Piba, que é onde resta fragmentos de cerrado maior. É isso. Yuri, você acha que nós temos que preservar o cerrado que ainda persiste, que ainda existe, e ele se regenera com o tempo, mas se forem pastagens, se for a soja, não regenera coisa nenhuma, né? Quer dizer, então, por que é importante manter o cerrado, hein? Por que não pode virar tudo pastagem? Olha, o cerrado se regenera em circunstâncias muito singulares, né? Ele precisa de um empurrãozinho de fato. Dependendo do que tiver ali, não vai crescer, né? Não é porque você botou soja e largou que vai virar cerrado. É indispensável um empurrãozinho da nossa parte, com semeadura direta, né? Que é a muvuca, onde você joga um bocado de semente de cerrado, ou plantio de mudas. Olha, é imprescindível tanto a gente proteger o cerrado que resta, quanto a gente restaurar. Eu poderia trazer uma série de argumentos aqui, e eu vou me concentrar um pouco mais sobre a água. O cerrado, ele é o berço de 8 das 12 regiões hidrográficas do país. Ou seja, ele joga água para a bacia do Paraná, onde a gente tem a infraestrutura de Itaipu, que gera um bocado de energia para a gente. Ele joga água para o Jequitinhonha, uma região muito seca e que precisa desse provimento de água. Para o São Francisco, praticamente toda a água do São Francisco nasce no Cerrado, justamente na porção da Bahia, um pedacinho de Minas. Ele joga água para o Tocantins e para o Araguaia. Ele joga água para o Brasil. Ele é a grande cumieira, pensando como se fosse um telhado, aquela porção mais alta que distribui água para o restante do país. O Cerrado, ele provê água para cerca de 40% da população brasileira. Então, assim, é imprescindível do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista comercial, garantir esse provimento de água. E esse provimento de água depende do cerrado de pé. Não dá para a gente sustentar nem a agricultura, nem os povos tradicionais, nem eu e você que estamos em áreas urbanas, sem garantir esse cerrado de pé para ele prover essa água para a gente. Então, assim, substituir o cerrado por pastagem é abrir mão de uma quantidade de água futura. Substituir o cerrado por agricultura é um impacto sobre a água já presente, porque a agricultura é irrigada, e a gente tem que levar em consideração que cerca de 80% da infraestrutura de irrigação do país está dentro do cerrado. E que 72% da água que o Brasil consome é consumida, na verdade, pela agricultura. E cerca de 11% é consumido pela pecuária, ou seja, a agricultura e a pecuária, ou seja, a agropecuária, consome mais de 80% da água do país. E está concentrado dentro do cerrado. Então, é fundamental preservar o cerrado e restaurar o cerrado. Aí nós entramos numa questão complicada, porque são grandes empresas exportadoras, né? O agronegócio, que exporta a soja, exporta a sua produção, exporta a nossa água, né? Para outros países. Essas grandes empresas estão se tornando cada vez mais poderosas. Quer dizer, e elas têm uma estrutura, tem uma ONG, a FASE, que acabou de fazer um estudo sobre o consumo da água no Brasil, né, que coloca o consumo humano como uma fração daquilo que hoje é consumido a partir da produção do agronegócio. Né? O agronegócio e a sustentabilidade do cerrado são compatíveis? Olha, Silvio, eu acho que a sua pergunta, ela joga a gente de cara com um fato que pouca gente está interessada, me parece pelo menos, de olhar com a devida atenção. O Brasil segue o mesmo modelo de ocupação e de desenvolvimento de 1500. A gente é uma colônia exportadora de commodities baseadas em produtos naturais não manufaturados. A gente fez isso com o pau-brasil, a gente fez isso com o ouro, a gente fez isso com a borracha, a gente fez isso com a bauxita, a gente fez isso com o café, agora a gente está fazendo com carne,
com minério de ferro e com soja. São todos produtos naturais com baixíssima infraestrutura agregada, né, com baixíssima verticalização da produção, baixíssima industrialização e valor agregado que desenvolve o país. Se isso fosse um modelo de desenvolvimento e de ocupação do território adequado, o Brasil seria um outro país, né? O Brasil seria uma Suíça, uma Itália, ou algum país do sul desenvolvido do ponto de vista de distribuição de renda e de satisfação e felicidade da população. Mas não é o caso. Então, não sendo o caso, nos cabe questionar frontalmente se esse modelo que a gente está vendo aí, que hoje se dá pelo agronegócio, se ele traz para a gente o que a gente quer. E de antemão te digo que não. E te digo que não, e te digo que, na verdade, nós o sustentamos. E que ele não é compatível com o cerrado de pé da maneira como a gente precisa. Vamos lá. Se você for parar para pensar que existe uma imensa isenção de impostos junto ao agronegócio, se for olhar a Lei Candir, que é a lei que diz sobre como deve ser regido o ICMS, você vai ver que os produtos agropecuários não manufaturados, tal como a soja e a carne in natura, eles não pagam ICMS, não pagam imposto. E aí você vai ver a isenção disso é na ordem de 300 bilhões de reais. Ou seja, para sustentar o agronegócio, a gente está abrindo mão de cobrar dele o imposto que é justamente contribuir com o desenvolvimento, ou com a distribuição de renda, ou com políticas públicas que todos nós desejamos. Mas não é o caso. Ao mesmo tempo, há uma grande exportação de água virtual por meio da exportação da soja, né? Não é à toa que grandes países ficam comprando soja de países com o perfil do Brasil, porque é necessária uma grande quantidade de água para poder produzir essa soja, e essa água não entra no cômputo do valor do produto. E é um valor do produto que é regido no mercado internacional, né? Ele é balizado, é uma commodity, e a gente ainda é fragilizado por conta do câmbio, né? A gente produz em reais, eles vão comprar em dólar. Então, assim, essa balança comercial, se você colocar esses elementos dentro, ele não vai fechar. E a gente está trocando o nosso futuro, né? Como a gente trocava o nosso futuro com o pau-brasil, agora a gente está trocando o nosso futuro com soja. Então, não é compatível. E, de fato, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, é imensamente permeável pelo lobby do agronegócio. E a gente tem tido muita dificuldade de privilegiar o bem-estar da população brasileira em detrimento do lucro de empresas internacionais. Então, sim, a raiz da questão está por aí. A gente volta e meias nos nossos debates aqui, a gente esbarra com um modelo de desenvolvimento. Esse modelo, por exemplo, do agronegócio, depenando o país e levando, inclusive, o dinheiro que faz para o circuito internacional. Aqui a gente não tem benefício nenhum, né? E você, Yuri, você reconhece movimentos de resistência? Você encontra setores da sociedade que não estão concordando com isso? Ou está tudo bem, é desse jeito mesmo? Olha, não falta resistência, talvez falte voz e reverberação adequada para essa resistência. Existe um conjunto de movimentos sociais do meio rural e do meio urbano que reverberam a necessidade da gente discutir e rever o nosso modelo de desenvolvimento e ocupação do nosso território, em especial o Cerrado. Entre eles tem o MST, mas não somente o MST, eu queria, na verdade, destacar o trabalho que as comunidades tradicionais têm feito, os colegiados dos meios rurais têm feito, para fazer lutas locais, né? A gente, às vezes, faz um debate nacional e o fronte é no território, onde cada uma dessas comunidades está resistindo e tentando garantir sua permanência. Isso é muito significativo no oeste da Bahia, isso é significativo no norte de Goiás, Tocantins e tantos outros lugares que, eventualmente, eu nem conheço. Então, sim, essa luta pela escolha, decisão sobre o modelo que queremos,
ela é permanente, inequívoca, indispensável, e não dá para abrir mão disso. E essa é a real luta, né, a se fazer. E eu acho que as mudanças climáticas vão fazer com que o adiamento dessa disputa ocorra. A gente vai ter que lidar com isso agora, sabe? Então não vai dar mais para colocar para debaixo do tapete, não vai dar mais para trocar o futuro. A natureza vai nos colocar de frente com isso, em rever esse modelo. Você está percebendo no atual governo movimentos no sentido de criar uma regulação nova, uma preservação do cerrado ou ainda não? Olha, eu recentemente disse que o plano de combate a desmatamento e queimadas do Cerrado, Cerrado, ele não tinha a ambição necessária. E quando eu disse que ele não tinha a ambição necessária, eu estava falando que, dentro do escopo dele, ele não previa as ações que são indispensáveis, urgentes, para a preservação do cerrado, do provimento de água e de tantos outros serviços que eu tinha comentado. E eu estou aguardando que essa versão final do plano de combate ao desmatamento do cerrado, ele incorpore ações mais ambiciosas, mais contundentes e que demonstre que o Estado brasileiro está fazendo o mesmo nível de esforço para conservar o cerrado com o que ele faz para a Amazônia. A gente precisa de rever as ASVs, as Autorizações de Expressão de Vegetação, que é um instrumento que a Secretaria de Meio Ambiente dos estados usa para dizer se pode ou não pode desmatar uma determinada área. Hoje em dia, esse é um instrumento extremamente frágil, que não fica de pé e muito vulnerável a um lobby, a um interesse local. Então, com isso, você criou uma grande reserva de área a ser desmatada no Cerrado. Então, a legislação do Cerrado já é muito permissiva, o instrumento de controle é muito frágil, na verdade, praticamente não existe, e ele precisa ser revisto imediatamente. Além da questão fundiária, além das outorgas, né, como você bem disse, esse ótimo trabalho da FASE, que demonstra a fragilidade das outorgas, a gente tem que rever as outorgas. Quem é que está Outorgas de monitorando? água, né? Água, exatamente. Quem é que está verificando, monitorando as outorgas? Porque você e eu pagamos uma conta de água que é proporcional ao tanto de água que a gente consome. Aqui eu não estou necessariamente defendendo o pagamento da água no meio rural, não. Não estou falando disso. Eu estou falando de se a pessoa tem uma outorga de X metros cúbicos por segundo, quem é que está verificando que isso de fato foi consumido? Né? Então, esse tipo de verificação, esforço e política pública, eu estou entendendo que o governo está interessado em fazer. E eu fico me perguntando como que ele vai fazer para se defender da permeabilidade que ele tem frente ao lobby do agronegócio. Porque abarca dentro dele esses dois âmbitos. Essa vontade progressista de defender esse modo de ocupação tradicional, que respeita a questão ambiental, e ele também tem dentro dele essa questão do agronegócio. Então me conta aí, vamos falar um pouco do Instituto Cerrado. Por que você criou o Instituto Cerrado? O que o Instituto Cerrado você espera que ele faça nesse momento? Olha, o Instituto Cerrados, ele existe há 13 anos, né? Vai fazer aniversário de 13 anos, dia 31 de janeiro de 2024. E ele foi criado porque o Cerrado merece uma instituição que olhe especificamente para ele, para todas as suas questões, né? Um bioma gigantesco, extremamente biodiverso, extremamente ameaçado, então merece uma atenção de especialista sobre ele. E o Instituto Cerrados, ele tem feito ações de criação de reservas particulares, né, a instituição que mais tem criado reservas particulares nos últimos 5 anos. Também tem fortalecido a territorialidade de comunidades tradicionais, já são mais de 230 comunidades automapeadas junto à iniciativa Tonomapa. Tem promovido a incidência legal, né, jurídica sobre desmatamentos emblemáticos no Cerrado, junto à iniciativa Tamo de Olho, junto com nossos parceiros institucionais. E a gente também tem feito um esforço muito grande no monitoramento do fogo não programado via nosso sistema Suindara, que é uma tecnologia que envia alertas de queimadas, de focos de calor, e o fortalecimento de brigadas com treinamentos, destinação de equipamentos, sinergia entre as instituições, e agora a gente está criando um programa que é o Cacimba para revitalização de bacias hidrográficas por meio da restauração de algumas áreas degradadas
em parceria com outras instituições. A gente tem feito esses esforços e dialogado muito perto, né, de maneira muito próxima com o Estado, com o Ministério do Meio Ambiente e algumas autarquias, com vistas a ampliar a capacidade das políticas públicas de proteção do cerrado, tendo em vista, por exemplo, o plano de combate ao desmatamento do cerrado, mas não somente, também o plano de revitalização de bacias hidrográficas. Então, esse é o conjunto de ações que a gente tem feito e previsto, e a gente tem muita dimensão de que sozinho a gente não dá conta, que a gente precisa de parceiros, a gente precisa da união e agregação, alinhamento e sinergia com outras instituições, porque a missão é muito grande. O Instituto Cerrado tem como missão proteger 1 milhão de hectares de cerrado até o ano de 2050. Então, para isso, a gente precisa estar muito alinhado, fortalecido, para poder executar. O que é proteger 1 milhão de hectares? Bem, proteger 1 milhão de hectares é ter 1 milhão de hectares sobre algum esforço que a gente tem feito. Por exemplo, a gente pode criar uma unidade de conservação, vai contar com hectares, a gente pode evitar que uma área vai ser queimada de uma forma não planejada, isso também vai contar como proteção. Quando a gente demarca um território tradicional que separa uma porção de cerrado para não ser ocupada, também vai contar como proteção. Quando a gente restaura uma área que foi degradada, também é proteção. Esse tipo de compromisso e ações que garantem que 1 milhão de hectares vão ficar de pé. Com quem que vocês trabalham hoje em dia, assim? Redes, atores, coletivos? A gente trabalha muito com a Rede Cerrado, que é essa instituição que congrega praticamente todas, ou grande parte das instituições de proteção do cerrado, os colegiados de base. A gente trabalha muito próximo com o ISPN, Instituto Sociedade, População e Natureza, também com o IPAM, que o nome diz que trabalha com a Amazônia, mas na prática trabalha muito com o cerrado, são grandes parceiros nossos. Também trabalhamos com a WWF e uma série de outras instituições de base, maiores, menores, de todo tamanho, em todas as regiões. O Fundo Amazônia chega até o cerrado também ou não? Olha, o Fundo Amazônia, ele destina uma pequena fração para outros biomas. E eu acho que isso já simboliza muito bem como que o Estado tem visto a questão ambiental no país. Existe a Amazônia e o resto. E o resto fica com o resto. E isso é uma coisa que eu simplesmente nunca vou admitir, porque, para começar, é um equívoco de lógica. Não sei se você já reparou, a Amazônia não é uma ilha, né? Quando a gente olha o mapa, ela não está destacada, não é a Inglaterra. Ela está grudada nos outros biomas e a gente tem cerca de 3.427 nascentes no Cerrado que abastecem o bioma amazônico. Então, para mim não é admissível que exista o Fundo Amazônia, não exista o Fundo Cerrado, e que o Fundo Cerrado seja muito menor do que o Fundo Amazônia, e que a Caatinga não vai receber recursos, os demais biomas não vão receber recurso proporcional. Então é uma coisa para a gente rever, a gente tem batalhado por isso. Parabéns pelo trabalho do Instituto Cerrado, pelo seu trabalho. Eu quero agradecer muito o Yuri Botelho Salmona pela apresentação que ele fez aqui, pelas reflexões. Passa rápido, Yuri, nós já acabamos com o nosso tempo assim e a gente mal contou um pedaço da história, né? Quem sabe a gente pode reaproveitar um outro momento e trazer de novo esse tema para a nossa reflexão. Muito obrigado pela sua participação. Eu também quero agradecer a vocês que nos assistiram. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.